Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. E se as nossas decisões, mesmo aquelas que parecem totalmente aleatórias, fossem na verdade influenciadas por uma força invisível que nos cerca o tempo todo? Pois é, vamos explorar a ciência por trás de um possível sexto sentido magnético nos seres humanos. Essa é a grande questão, né? Parece coisa de ficção científica, mas uma nova pesquisa sugere que talvez a gente tenha uma capacidade oculta, uma que nos conecta diretamente ao nosso planeta de um jeito que nunca imaginamos. Ok, vamos começar com o que a gente já sabe. Aves migratórias, tartarugas marinhas, até alguns insetos, eles não usam mapas. Eles sentem o campo geomagnético da Terra. É como se tivessem uma bússola interna. Essa habilidade chamada de magnetorrecepção é algo bem documentado no reino animal. Mas e em nós? Então, para investigar uma possibilidade tão controversa assim, é preciso criar um teste muito, muito inteligente. E foi exatamente isso que os cientistas fizeram, transformando um jogo milenar em uma janela para o nosso subconsciente. A beleza desse experimento está na simplicidade. Não foi preciso criar tarefas de navegação super complexas. Em vez disso, usaram uma escolha binária, bem fundamental, algo parecido com o cara ou coroa, mas com as pedras do jogo de Go. A dinâmica é a seguinte: uma pessoa pega um punhado de pedras brancas sem contar. Essa é a ação subconsciente. Aí, a outra pessoa tenta adivinhar se a quantidade é ímpar ou par. É uma escolha de 50-50, puramente consciente. O objetivo era ver se alguma força invisível estava de alguma forma influenciando aquela primeira escolha, a subconsciente. E, claro, isso não foi feito em qualquer sala. Os participantes ficavam dentro de um sistema de bobinas gigantes, que permite aos cientistas controlar o campo magnético com uma precisão incrível. Eles podiam tanto manter o campo natural da Terra, quanto simplesmente zerá-lo. E aqui, a gente chega no ponto alto do experimento. O que acontece com essa escolha que parece aleatória, quando o guia magnético natural do nosso planeta é simplesmente desligado? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se o campo magnético não tem efeito nenhum, a taxa de sucesso deveria continuar em 50%. Pura sorte. Mas se tiver algo acontecendo, bom, aí os resultados seriam diferentes. E o resultado é fascinante. Com o campo magnético normal, a taxa de sucesso ficava ali em torno de 50%, como esperado pela sorte. Mas, quando o campo foi zerado, olha só a segunda barra. A taxa de sucesso dos homens em jejum caiu para uns 45%, ou seja, eles se saíram pior do que o acaso. É como se, sem o campo magnético, a intuição subconsciente deles ficasse meio desalinhada. Agora, um ponto fundamental. Esse efeito não apareceu de qualquer jeito. Foi preciso um conjunto bem específico de condições. Os participantes estavam isolados de pistas visuais ou de som e, o mais importante, estavam em jejum. E, crucialmente, a análise mostrou que o campo magnético estava afetando o primeiro passo, o ato de pegar as pedras, a tal escolha subconsciente. Indo ainda mais fundo, os pesquisadores acharam uma ligação fisiológica surpreendente. O efeito magnético parecia ligar quando a glicose no sangue dos participantes atingia um nível específico, por volta de 5,1 milimol por litro, que é um nível normal de açúcar no sangue para quem está em jejum. Isso sugere que nosso estado metabólico pode ser a chave para desbloquear essa sensibilidade oculta. E isso nos leva a uma citação-chave do estudo. A questão não é sentir o magnetismo de forma consciente, como a gente sente o calor do Sol. É uma influência sutil, quase imperceptível, que age por baixo da superfície da nossa consciência, ajustando as probabilidades das nossas escolhas espontâneas. Certo, então o efeito existe, sob certas condições. A próxima pergunta, claro, é como? Como é que o cérebro humano poderia detectar um campo magnético? A resposta pode estar no mundo estranho da física quântica. A teoria principal se chama mecanismo de par radical. Tente imaginar assim: certas moléculas do nosso corpo, quando atingidas pela luz, criam um par de elétrons que giram em sincronia, como dois peões interligados. O campo magnético da Terra pode afetar essa dança sincronizada e isso muda o resultado de uma reação química. Basicamente, é uma bússola quântica minúscula dentro das nossas células que converte informação magnética num sinal biológico. E a candidata a ser essa bússola quântica é uma proteína chamada criptocromo. E onde ela é encontrada em abundância? Na nossa retina. Sim, nos nossos olhos. Isso sugere que esse nosso sexto sentido pode estar de alguma forma ligado à nossa visão.
Isso parece impossível de testar, né? Não dá para simplesmente abrir o olho de alguém para observar pares de elétrons. Mas os cientistas bolaram mais um teste incrivelmente elegante para chegar se essa bússola quântica estava mesmo em ação. A teoria prevê que esse sensor magnético pode ser bloqueado por um sinal de rádio, mas não qualquer sinal. Ele precisa estar na frequência exata para conversar com os elétrons. É como uma chave específica que só abre uma fechadura. Essa é a chamada frequência de Larmor. E eles testaram isso. Aplicaram essa frequência precisa e, pronto, o efeito magnético sumiu. Aplicaram uma frequência diferente e nada aconteceu. E este gráfico ilustra isso perfeitamente. A barra do meio, RF1, é a da frequência de ressonância. A taxa de sucesso cai de um jeito quase idêntico ao que aconteceu quando desligaram um campo magnético. Já a barra RF2, com uma frequência aleatória, não mostra nenhuma queda. Essa é uma evidência muito forte de que o mecanismo quântico está em jogo aqui. Tá, isso tudo é ciência de ponta, super interessante, mas qual é a implicação maior disso tudo? Por que essa descoberta, se for confirmada, seria tão importante assim? A implicação é profunda. Sugere que não estamos isolados do nosso ambiente. Nossos cérebros, num nível fundamental, podem estar recebendo um fluxo constante de informações do próprio planeta. Um sussurro magnético que guia nossas ações de formas que a gente está só começando a entender. Essa citação dos pesquisadores captura bem a dimensão da ideia. Eles sugerem que esse sentido pode ser uma ponte entre o mundo estranho das probabilidades quânticas e o mundo clássico das nossas decisões do dia a dia. É uma ideia de tirar o fôlego. Vamos pensar um pouco. A gente sempre assumiu que um cara ou coroa é o símbolo máximo do acaso. Mas esta pesquisa sugere que, nas condições certas, o campo magnético da Terra pode estar sutilmente inclinando a balança, tornando um resultado um pouquinho mais provável que o outro. O acaso pode não ser tão aleatório assim. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se uma escolha tão simples em um laboratório pode ser influenciada por uma força planetária, que outras escolhas na vida, aquelas viradas de chave, aqueles palpites, aquelas decisões de puro instinto, podem estar sendo guiadas por forças que nem sabíamos que podíamos sentir? Talvez o próximo palpite seja só o planeta sussurrando a resposta.